Está no ar a edição número 16 do Livrescast, o podcast do Livres. Como incluir pessoas com deficiência, como construir uma política pública que promova a inclusão dessas pessoas e respeite a liberdade. Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje com a Andréa Spínola, que é associada do Livres, candidata a deputada federal pelo Novo em São Paulo, carioca, radicada aqui em São Paulo. Andréa é advogada, possui especialização em Direito Tributário e Material na PUC e mestrado em Direito Tributário Internacional, também na PUC. Hoje é sócia de um escritório de advocacia boutique. Que eu vou perguntar daqui a pouco o que significa, né? A Andréa também compõe o Conselho de Administração da Best Buddies Brasil, uma ONG que intermedia o ambiente de trabalho e a pessoa com deficiência intelectual em um processo de inclusão criterioso de apoio. Andréa, seja muito bem-vinda ao Livrescast. Obrigada, gente. Obrigadíssima pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ainda mais sobre essa pauta que me é super querida. Mas Então, satisfaça a curiosidade da Mari sobre um escritório de advocacia boutique. Achei muito chique. É um nome lindo para dizer ao escritório pequeno. É tipo gourmet. Exatamente. Mas é um atendimento pequeno, mais personalizado, alguma coisa assim. Como eu fiz parte de grandes escritórios a vida inteira, eu achei que estava na hora de eu começar a prestar um serviço mais personalizado. Poucos casos, tem um pouquinho mais de vida, né? Que a gente não tinha nos escritórios grandes. Legal. Então, poder viajar com o marido, né? Ter férias. Fazer rally. Ser a primeira exatamente. Mulher a chefiar uma equipe de rally. Rally de motos. Verdade. Nossa, tem muita coisa para perguntar. Será que a gente vai chegar no tema alguma hora? Vamos. Mas vamos direto ao tema. Como incluir pessoas com deficiência? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é, primeiro, o conceito de deficiência, né? Que deficiência não é doença, deficiência é uma condição. E a palavra mesmo já diz que você está fazendo uma comparação, né? Eu tenho uma deficiência de alguma coisa, né? Então é muito importante a gente entender que a pessoa com deficiência intelectual não é uma pessoa doente, né? Ela tem uma condição e que ela pode sim melhorar essas deficiências que ela tem. Porque doença, a ideia é que dá para tratar e alterar o... Exatamente. A deficiência é melhorar o convívio. Exatamente. Essa pauta minha é muito querida porque eu acredito muito na diversidade. E também foi um dos motivos que eu estou me candidatando a deputada federal. Eu realmente acredito que verdades diferentes, diversidade de pensamento, diversidade de personas fazem um produto tão melhor, né? E que o outro ser diferente é tão mais legal do que ele ser igualzinho a você. Coisa linda. Isso é como música. Pra mim também. Eu acho isso contrário do sensacional. comunismo, né? Eu acho isso sensacional. Outras pessoas pensando diferente de você. Claro. Eu fui a 2 debates nas últimas semanas com o pessoal da esquerda, que eu não gosto de esquerda de direita, mas ok. PSOL, Rede, PDT, até PCdoB. A senhora que é candidata do PCdoB falou: eu concordo com você! Que demais! Isso é muito legal. Porque, essa é a nossa intenção. Exatamente. A gente quer o bem do cidadão. Criar muito mais pontes, né? Vínculos. O fato de pensar métodos diferentes e resolver os problemas não quer dizer que as pessoas são inimigas. Né? Exatamente. Eles têm uma forma diferente de fazer, mas o objetivo é o mesmo, né? Fazer o Brasil crescer, fazer um Brasil para daqui a 20, 30 anos. Todo mundo quer uma vida melhor, Exato. né? Tanto é que você olha os nossos presidenciáveis, queridíssimos, quase todos eles, com exceção daqueles que têm 5 segundos, como a Moedo, que nem consegue falar no tempo, eles querem o quê? É saúde, educação, melhores políticas públicas, ou seja, todo mundo anseia por isso, né? Mas o ponto aqui está em justamente tentar focar nesses assuntos, né? E ter uma especialista como você. A pergunta que eu ia fazer é justamente como trabalhar a diversidade na escola. Eu acho que a gente tem, primeiro, a minha candidata a deputada estadual, Roberta Grabert, outro dia falou um negócio muito interessante, que todos nós discriminamos, todos nós. Discriminar significa distinguir, né,
de você ou de outro. Sim. Mas isso é ok, isso é interno seu. Agora, quando você causa um prejuízo àquela pessoa por ela ser diferente, isso é muito ruim. E aí sim vem a intervenção do Estado. É interessante que no inglês, né, o termo que se usa é esse. Prejudice. Né? Prejudice. Essa minha par, deputado estadual, ela é muito boa, gente. Não, então, como incluir a pessoa com deficiência intelectual na escola? Só uma pergunta rápida. Tratar como se fosse uma doença é uma forma de causar prejuízo? É uma forma de você excluir e não reconhecer que aquela pessoa, na realidade, ela tem várias possibilidades, né? Uma outra coisa que eu também falo, assim, as pessoas falam, a pessoa com Down é super carinhosa, é super afetuosa. Gente, uma pessoa com Down é igualzinho uma pessoa qualquer. Tem o glutão, tem o mal-humorado, tem o expansivo, tem o introspectivo. Então, o fato dele ter uma determinada condição não o torna um integral daquele padrão que você quer dar para ele. Seja, não coletivize, né? Exatamente. Não pega uma característica e diga, agora eu sei tudo de você. Isso, exatamente. Ele tem deficiência intelectual, ele não é um Down. Né? Mesma coisa o transtorno do espectro autista. Ele não é um autista, né? Ele tem um pedaço dele que é autista e que ele tem várias possibilidades ali dentro dele. Então, como tratar isso na sociedade? Eu particularmente, pessoalmente, vejo a inclusão como um treinamento de relacionamentos. Não daquela pessoa que está sendo incluída naquele ambiente, mas daquele ambiente naquela pessoa que está sendo incluída. Quer dizer, quais são as necessidades dessa pessoa? Será que se eu mudar o meu falar, ela vai melhorar o ouvir dela? Será o contrário? E nesse processo de inclusão, de treinamento, que a gente chama de trabalho apoiado, que a gente leva uma pessoa, uma pedagoga, que vai treinar esse ambiente, vai treinar essa pessoa neste ambiente e também vai fazer um trabalho com a família. A gente faz um trabalho de conhecimento interno no seguinte sentido. O fato de eu ser muito expansiva está atrapalhando o meu colega do trabalho? O fato de eu chegar cheia de perfume na mesa vai atrapalhar o meu colega de trabalho? E a gente começa a se perguntar, né, assim, como é que eu afeto as pessoas que estão à minha volta? Né? Como é que as pessoas me veem, na realidade? Eu me acho uma pessoa, mas você me vê uma pessoa completamente diferente. Então, vamos começar a nos conhecer aqui e saber quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, onde eu tenho déficit, onde eu posso melhorar, onde eu não consigo melhorar, faz parte do meu perfil. Então, adequar esses perfis também. Inclusão é isso, é você treinar relacionamentos para que você reconheça a diferença do outro em relação a você e respeite essa diferença e mais do que isso. Isso é um ativo. Ser diferente é um ativo. É uma vantagem. É uma vantagem. É que você estava contando para a gente, né, da forma como a inclusão faz com que você tenha diversos pontos de vista sobre um mesmo trabalho, um mesmo assunto. Conta um pouco pra gente como que é isso. Eu gostei muito do exemplo da pirâmide que você contou pra gente antes da gravação. Eu quando ainda dava aula na especialização, eu sempre brincava com esse tema. Colocava uma pirâmide e cada lado da pirâmide tem uma cor, né? E cada um na frente de um lado da pirâmide. Aí você pergunta, qual a cor da sua pirâmide? Minha pirâmide é verde. Eu falo, não, mas a minha é vermelha. Aí ele fala, não, a minha é azul. Não, então peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguém falando mentira aqui. Não, ninguém tá falando mentira. Cada um está vendo de acordo com a sua lente. Mas na hora que a gente começa a se comunicar, a gente tem uma visão 360 graus. Então, na realidade, o produto que sai dessa troca de informações... Você soma as visões. Né? Exatamente. Você vê um objeto, o mesmo objeto com várias lentes, o produto final é muito mais bacana. Ele é muito mais rico, ele é mais consistente, ele tem menos erro. Né, ele já foi testado, porque eu cheguei para você e falei, não, você está falando mentira, porque a minha pirâmide é vermelha. Você fala, não, você que está doida, né, a minha pirâmide é azul. Então, assim, essa troca de conhecimentos e de verdades é que eu acho que faz a sociedade muito mais rica. Mesmo porque, não sei se eu estou errada no que eu vou falar, mas
quando a gente tem deficiência em algo, a gente muitas vezes complementa com uma melhor qualidade em outros sentidos, né? E acho que isso também faz muita diferença nesse processo desse exemplo que você deu. As pessoas costumam até dizer que o cego, por exemplo, escuta muito melhor, né, do que... Uma percepção mais apurada, né? É mais apurada em vários assuntos, né? Você compensa também o seu perfil, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Assim, eu preciso me concentrar num determinado problema, mas aí assim, eu vou a fundo naquele problema. Outro dia eu estava estudando um parecer sobre IPI e imposto de importação. Assim, eu fui até a tributação no início da República. Mas assim... Descobrir quem foi o maledeto. Exatamente. Então foram séculos nesse estudo. Porque o que tem de imposto... Mas assim, me dá 2 pareceres para fazer, assim, não é comigo, gente, pelo amor de Deus. Então, assim... Faz sentido agora o boutique, você pode... Um caso por vez, por favor. A minha deficiência é o multitasking, eu não sou. E é isso mesmo, né? Existe uma vantagem na inclusão, né? Exatamente. É isso que é bacana. Você tem pessoas muito diferentes falando sobre o mesmo assunto. A gente tem... E um dado importante também na inclusão, quando os pais recebem essa notícia, né? Uma notícia muito forte. E a ânsia de proteção é muito grande. Ela é muito maior do que num pai que não tem um filho com deficiência, né? Porque as frustrações são muito grandes, né? Então, às vezes vira uma super proteção, né? Exatamente. Então, a dificuldade, muitas vezes, que a gente vê na inclusão é a ausência de capacidade de convivência na sociedade dessa pessoa. Não é a capacidade dela aprender a função, mas sim a capacidade de conviver socialmente, de sentar numa mesa, de tipo, cair um copo, tudo bem, não tem problema cair o copo d'água, a gente limpa, né? E sentar e conversar, é muito mais essa se o pai não expor o filho, né, às relações sociais, esse filho não vai desenvolver as outras capacidades dele. Se ficar uma bolha ali, a pessoa não vai viver em sociedade. Né? Esse também é um dos fundamentos de vários estudos que no início do descobrimento da doença e do processo de desenvolvimento dessas pessoas, a ideia era que se você colocasse essas pessoas junto com elas mesmas em escolas especiais, elas iam se desenvolver mais. E hoje os estudos são exatamente no sentido contrário. Tipo a FUVAI, existe. Em Minas, pelo menos, é FUVAI. Não sei se esse nome é para o Brasil inteiro. As pessoas que, por exemplo, na FUVAI estudam crianças e adolescentes que possuem desde algum tipo de deficiência, digamos, intelecta, até síndrome de Down, autismo. Então isso hoje não é mais, digamos... A escola especial não é uma melhor saída. Então. Não é. A PAI de São Paulo passou por esse processo. E volta para a tua pergunta. E qual como seria? Incluir na educação? Assim, eu não tenho uma solução para a política pública de inclusão. Os pais não deveriam ter essa decisão, às vezes, porque assim, esse caso específico, talvez a psiquiatra, psicopedagogo ou as autoridades competentes tenham um conhecimento maior, mas às vezes eu fico pensando se os pais, né, ou a família que convive 24 horas, se ela não deveria ter esse poder de decisão de poder colocar. Eu acho que sim, cabe aos pais. Eu acho que o Estado não tem que intervir nas relações humanas, a não ser que cause prejuízo, se alguém esteja causando prejuízo a outra pessoa. Claro. Né? Eu acredito na liberdade absoluta do cidadão. Até porque foi ele que formou o Estado, né? Então, a teoria geral do Estado é isso, né? A gente forma um Estado, né? Mas eu acho que um grupo multidisciplinar tem uma capacidade muito grande para tentar, primeiro, medir esses graus de deficiência, medir o perfil da pessoa também, o que seria legal ela fazer, o que ela tem propensão a fazer, outras atividades que ele pode desenvolver. Elencar, né? Elencar, estudar, trabalhar com a família junto. Essa decisão não cabe só à família, não cabe só à pessoa, nem cabe ao Estado unicamente. Eu acho que realmente essa troca de informações tem que acontecer. Eu estava lembrando agora que eu já ouvi alguns relatos
depois dessa alteração da lei e tal, a partir do momento que algumas crianças começaram a entrar em salas normais, comuns, né, de escola, principalmente escola pública, municipal e tal, os professores tem tanto aluno na sala, então, sei lá, tem mais de 30 alunos numa sala e, de repente, ele precisa dar uma atenção diferente porque tem alguém que entrou ali e pode estar perdido, né? E aí teve muita reclamação em relação a isso, que um professor só não dava conta de ter uma turma tão grande, com alunos nesse processo novo de inclusão. O que você Eu acho sabe que sobre isso? eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que assim, dependendo da turma, 20 alunos com 7 anos de idade, se você tem um aluno com déficit de atenção, uma professora não dá conta. Isso é um fato. Você imagina 30. Né? Eu acho que a nossa diversidade hoje é tão grande, ela é tão imensa. Eu acho que a gente teria que pensar exatamente qual estrutura que a gente precisa ter numa sala de aula. E outra coisa, nós temos um tamanho continental do nosso país. As necessidades que nós temos em São Paulo é diferente da necessidade de alguém no Tocantins. Então, de novo... que federalizar não me parece uma boa coisa, né? Não, eu acho que um caminho ok para a política pública de educação, um fundamento norte, né? de conhecimento, até para que as pessoas possam ter o seu caminho, com a sua perspectiva do que eu preciso conhecer para entrar na faculdade, para passar por uma prova, é importante. Mas cada região tem a sua particularidade. Né? Eu acho que os municípios deveriam ter mais autonomia nesse sentido, de criar o seu próprio, de criar a sua própria política pública de educação. Né? Se nós tivéssemos conselhos municipais pedagógicos multidisciplinares, né? Eu acho que isso é totalmente possível. Né? Funciona nos outros países, por que não poderia funcionar aqui? É lógico que cada um vai ter a sua particularidade, mas se a gente tiver essa participação civil nas decisões públicas, isso vai melhorar muito. A descentralização, ela favorece, inclusive, a participação, né? Exatamente. E eu acredito, até o que me levou a me candidatar foi exatamente uma nova cidadania. Muito bom. A gente entregou a nossa cidadania de bandeja para o Estado e está aí o que está acontecendo no país. Então, eu acredito nesse movimento cidadão de retomada de poder, não pela luta, pela arma, de jeito nenhum, pelo voto. Pelo voto consciente, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acredito que o cidadão participando mais dessas políticas públicas, o resultado é melhor. Um dos problemas que a gente teve na legislação nacional sobre inclusão foi exatamente esse. Toda a parte da legislação que foi feita e construída pelos profissionais da área foi excluída. Caramba. Brincadeira. Sem exceção toda. Mas que lobby foi esse? Pois é. Mas lobista planta, né? Eu fiquei muito interessado pela tese, que é basicamente o seguinte: a centralização de poder exclui os deficientes. Exclui. Ele tem que estar em todos os ambientes. Né? Isso é fato. Quando você vai discutir com um colega de trabalho seu, né, que tem outra visão que a sua, gente, a discussão vai horas a fio do que você está discutindo com um cara que está na mesma bolha que você. Então, na inclusão não é diferente. Né? Inclusão é diversidade e relacionamento com essa diversidade. Ou seja, é de certa forma exercitar a tolerância. Né? Não é só a tolerância, não é a tolerância. Eu acho que reconhecer no outro o que ele é, as dificuldades, as qualidades. A tolerância é quando ele está te causando algum mal, né? Então você tolera um pouco porque ele tem algum problema, ele está mal-humorado hoje, ou seu chefe está de mau humor, ou está bravo, está derrubando o copo. Então, eu acho que tolerância é um pouco além disso. Eu acho que é muito mais reconhecer a diversidade no outro. E acho que esse reconhecimento, ele tem duas mãos, né? Ele vai e volta. Ele primeiro passa pelo seu conhecimento, né? De que assim, será que ele me atrapalhando, será que eu estou atrapalhando ele também?
E o mais bacana é que quanto mais a gente caminhar em direção da inclusão, a gente também cai na questão da representatividade, né? Porque aí, tendo mais pessoas incluídas, as pessoas já vão se acostumando a ter alguém ali, já aprendem a lidar, e quanto mais representatividade, mais fácil ampliar exponencialmente essa inclusão, né? Isso, as escolas particulares que inicialmente incluíram essas crianças tiveram um resultado, gente, extraordinário. Porque essas crianças que são coleguinhas aprenderam a cuidar do outro. Então, assim, tem relatos maravilhosos, tipo assim, tinha que fazer uma agenda para quem ia levar o cadeirante para dentro da sala. Porque todos os amiguinhos queriam ajudar de alguma forma. Então, assim, era legal, né? E aí tem assim, hoje ele vai me carregar no colo. Então, sentava lá a menininha no colo do cadeirante, né? Hoje você vai me levar para não sei outro lugar. Então, assim, isso cria, primeiro, uma facilidade de lidar com o assunto também, né? Porque o assunto é tabu à toa. Né? Porque assim, você é diferente de mim, você é diferente de mim, assim, tudo bem, vamos falar. Então, eu acho que também tira do assunto essa cerimônia que a gente tem com o assunto. Realmente. É porque a diversidade, à primeira vista, ela assusta. Assusta. Mas eu acho que é o papel nosso, começar por esse debate, justamente a gente saber pincelar, né? E aí as políticas públicas bem encaminhadas é saber elencar, né? O que é primordial, o que pode ser realmente aproveitado, né? E também uma das minhas pautas é a reforma do processo legislativo. Exatamente por isso. A gente precisa que esses projetos de lei, eles tenham um estudo prévio de impacto regulatório. Que delícia. Meu último trabalho, que eu entreguei semana passada. Olha que legal. Análise de impacto regulatório. Exatamente isso. Vou te ajudar. Legal, gostei. Vamos participar. Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie. Nossa, muito bom, adorei isso. Não, precisa, eu tô ficando animada de ouvir. Precisa mesmo. Mas o que quer dizer isso para o ouvinte que tá meio perdido? Vou dar um exemplo facinho, gente. E-social. O que aconteceu quando foi imposto o e-social? Primeiro, um sistemão enorme sendo colocado em prática num único dia. Não passou por um processo de transição. 2, quando isso aconteceu, várias pessoas tiveram que contratar contador para tentar entender e primeiro fazer o cadastro, que era super difícil, né? E depois tentar entender como é que funciona o sistema. E outra coisa, com essa oneração tão grande, não só do tempo, da burocracia, mas do dinheiro, várias domésticas foram demitidas. Então, aquele empregador que empregava uma doméstica 5 dias na semana, demitiu esta doméstica e contratou outras 2, que só trabalham 2 vezes por semana. Ou seja, ele demitiu e colocou mais 2 na informalidade. Qual o benefício disso social? Zero. O impacto é negativo, não é positivo. Então, a gente precisa estudar primeiro se esse sistema realmente vai atingir positivamente e em que medida ele vai atingir positivamente. Porque, às vezes, o custo financeiro de você colocar um sistema desse em prática e a melhoria para aquela pessoa que você quer atingir é tão pequena, vale a pena? Vamos conversar? Será que não tem outra solução para esse problema? Então, eu acho que... E aí você cria formas de transição e vai conseguindo meio que testar, né? Como se fosse um experimento. Experimentação. Existem alguns manuais. Eu estou com, inclusive, da OCDE e um da Austrália, do governo da Austrália. E aí, nesses manuais, eles dão item a item fatores que você pode usar para fazer análise, para realmente você ter certeza que aquilo vale a pena. Então, Caramba. assim, é um negócio que a gente precisa urgente começar a falar sobre isso. Existe um protocolo do que você tem que analisar. E o design do Manual da Austrália é lindo. Tem um canguru ou não? Não tem um canguru, né? Mas, isso é Mas muito tem uma bom. outra coisa Isso é também muito que você vai gostar, que faz parte também do pacote da reforma do processo legislativo, que é a experimentação.
políticas públicas e reformas grandes precisam passar por um processo de experimentação pequeno, né, Exato. para saber se vai dar certo, quais os erros que a gente está tendo. Então, vamos aplicar, ainda mais num país do tamanho do Brasil, né, com tanta diferença regional, esses processos precisam começar pequenos, né, e ir se expandindo. Aqui está dando errado, volta um pouquinho, Exato. né, e volta a expandir de novo até errar de Uma novo. vantagem do federalismo é essa também, né? Que você poderia Exatamente. testar num estado, não em outro. Exatamente. Adequar de acordo com a realidade. Exatamente. Não, esse tipo de mecanismo de gestão que é o único mecanismo possível que a gente pode realmente levar para melhorar o sistema. Porque hoje em dia, a maior parte das leis, ou elas estão lá por algum tipo de lobby ou privilégios, né, para dar privilégios para alguém. O outro lado tem boa intenção, mas não é feita uma análise bacana para saber se isso vai ter consequências negativas, né? Exatamente. Por isso que, de novo, eu volto sempre ao tema cidadania. Na hora que você tem essa participação cidadã, né, então vamos fazer uma nova legislação sobre inclusão? Vamos sentar com todo mundo que tá no tema, né? Um grupo de mães, né? Um grupo de médicos, um grupo de psicopedagogos, um outro grupo multidisciplinar, né? Vamos trabalhar também com as professoras das escolas para saber quais são as dificuldades que elas enfrentam. Só que quando é uma lei só em Brasília, aí o processo fica bem difícil. Fica difícil, exatamente. A gente precisa legislar menos e melhor. Exatamente. Fechou com chave de ouro. Mas bem menos. você estava falando que existem as especificidades, a gente precisa sempre analisar, pensar a deficiência como uma característica, né? Não como uma incapacitação total da pessoa. Mas existem alguns casos que ficam um pouco fora do senso comum. Como você também foi uma chefe de equipe de Rally dos Sertões, é possível para a pessoa com deficiência ser incluída até em esportes, em meios como esse? Sem dúvida. Nós temos uma experiência extraordinária, que é um dos nossos embaixadores, que é o Claudinho Arruda. E ele, desde pequeno, ele foi super incluído pela mãe, então a mãe sempre fez questão de colocá-lo na escola, mesmo que ele não acompanhasse, né, o conhecimento na mesma medida que os demais alunos, ele sempre participou da atividade escolar. Ele monta cavalo, gente. Ele compete em condição de igualdade com todo mundo da hípica. Caramba. E ele ganha concurso, tá? E ele ganha. Ele é muito bom no que ele faz. Primeira vez que a mãe dele levou ele num evento de hipismo, não, mas pelo amor de Deus, ele tem síndrome de Down, essa criança vai se matar. Não, gente, vocês não estão entendendo, ele andava em boi. Na casa da avó dele, ele andava em cima de boi. Então, assim, cavalo para ele é super tranquilo. Então, Muito assim, bom. essas capacidades, de novo, vão de acordo com o perfil, né? A gente tem uma outra menina que ela é uma artista. Ela é atriz. Participou de um filme, né? E ela é muito brava. O Claudinho é super doce. Claudinho tem o melhor abraço do mundo. E a outra não. A outra é super durona, sabe? Com ela mesma e com os outros. Quando ela fala assim, você é Down. Eu não sou Down. Né? Assim, eu tenho Down. É tipo ser Down, mas, né? Interessante. É uma coisa identitária, né? Pois é. Ser Às vezes eu tenho a ideia que parece que já passou da hora da gente ter feito tudo isso e falado disso com menos tabu. Parece que a gente já evoluiu tanto em outras coisas e nisso a gente ficou tão para trás, Falta né? educação, né, gente? Falta muita educação. Falta. Muita educação. Falta, É triste. de novo, eu acho que falta essa falta de soberba mesmo, sabe? De que achar que você é o máximo e o outro não é nada. Porque a gente não faz isso só com quem tem deficiência, a Não. gente faz isso com os colegas, né? Mesmo no no dia a fundo é um dia. egocentrismo, né? Mesmo no dia a dia, tipo, você tá com uma super pressa e tem uma pessoa do outro lado do balcão que requer uma explicação mais longa da sua parte. Você fala, mas esse cara não serve para estar aí. E dá uma bronca e vai embora, né? E sai detonando o lugar. Será que a gente também não precisa rever, né, esse nosso tempo
essa nossa característica e ser mais complacente com as pessoas, né? Você acha que tem alguma forma de fazer com que esse tipo de exercício, porque você estava falando, é sempre um exercício de convivência. Uhum. Tem como criar um incentivo, de alguma maneira, propiciar para que as pessoas exercitem essa habilidade? Porque você falando assim, me parece uma coisa muito que, vai variar de pessoa para pessoa, o grau de abertura ou não, a diferença. Como é que a gente consegue disseminar isso de uma forma a causar um impacto? Que não em redes sociais, que já é um ambiente tão, digamos... mas muita coisa já é feita, né? Mas talvez uma coisa como... Eu acho que o Mano tá tentando descobrir uma coisa... De ganhar alcance, sabe? De tentar, não sei, como você... não sei. A TV Globo lançou há pouco tempo atrás uma campanha Respeito, né? Eu acho que é um pouco disso. Respeite o meu jeito de ser, que eu vou respeitar o seu jeito de ser. Básico, né? Então, tem um homem dizendo assim, eu respeito você ser hétero. Respeite o meu direito de ser gay. Assim, por que não? Né? Assim, por que você acha que só você merece respeito porque você é hétero? Da onde você tirou isso, né? Assim, hello. Né? Então... E é interessante ver, por exemplo, algumas questões relacionadas a preconceito e tal, como que a criança, de uma certa forma, principalmente até uma idade onde ela não consegue fazer tanta, digamos, um raciocínio tão sofisticado, como que ela parece que ela não possui nenhuma ou quase nenhum preconceito, né? Isso é muito interessante. Ver como é que a educação, o meio que ela está inserida, isso influencia drasticamente. Por isso que eu volto no ponto de educação, cidadania, né? Isso ser realmente uma coisa básica. Sim, né? E a nossa responsabilidade como pessoas que nós tivemos a sorte em nascerem em berço esplêndido e ter tido uma educação, né, muito boa, e continuamos o nosso processo de educação, tá? E você fazendo um outro curso, estudando uma outra área, sem esse processo novo de educação, a gente não vai chegar em lugar nenhum, gente. É base para tudo. Muita gente responde aos problemas com a proposta de cotas. Eu tava até brincando hoje mais cedo de que daqui a pouco vai ter tanta caixinha, né, que a gente não vai conseguir dar conta de todas as cotas. O que é que você acha de cotas para pessoas com deficiência? É eficiente? Não, eu acho que você cria casta. Eu acho que você exclui. Eu acho que a gente precisa reconhecer as nossas dívidas sociais, né, e as deficiências de algumas pessoas. Um pouco, de novo, de teoria geral do Estado, né? Então, você tem... da sua cestinha de direitos, você cede alguns para o Estado. E o Estado te devolve em segurança. Que segurança? Todo tipo de segurança. Né? Então, na hora em que este cidadão está sem opção, sem oportunidade, o Estado precisa intervir. Né? Intervir até quando? Até onde ele alcance essa possibilidade de ter oportunidade. Ou seja, o agente de transformação. Na realidade, ele te dá um gatilho. Mínimo necessário. Ele te dá o gatilho. Claro. Pode ser. Né? Até para que essa pessoa tenha a autoestima dela para cima, no sentido, olha assim, eu consegui. Eu recebi uma ajuda, sim, inicial, mas o mérito é meu de estar aqui hoje. Aquela coisa, você estende a mão para a pessoa se levantar, mas você não substitui as pernas. Não, Isso. Exatamente. E a proposta de inclusão é exatamente nesse sentido. Vamos dar oportunidades, não mais penalizando as empresas por não incluir. Né? Vamos dar estímulos às empresas para que elas incluam. Como fazer isso? Através de benefícios fiscais pequenos e temporários, né? E somente em relação àqueles trabalhadores. Então, por exemplo, uma empresa vai incluir uma pessoa com deficiência intelectual, ela vai precisar de uma pessoa, uma pedagoga, né? Uma equipe, para fazer esse treinamento de novo. Então, essas duas pessoas... Fazer o treinamento no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho e também com a família.
né? Então, estas duas pessoas que estão ali trabalhando, o profissional e a pessoa que está sendo incluída, terão isenção de impostos sobre folha de salário. Tá? Durante os 3 primeiros meses, a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Entre o 3º e o 6º mês, a empresa pode demitir para determinados casos muito específicos. E a partir do 6º mês, quando a gente acredita que esse processo de inclusão já se deu, aí sim a gente começa a crescer, né, a tributação sobre a folha de salários, e esta pessoa estaria incluída. Este profissional já poderia ir para um outro lugar. Seria uma espécie de rampa tributária, né? E a ideia é que a pessoa incluída seja tratada como igual ao cara que está do lado dele. Ele não tenha nenhuma benesse. Sim. Nada de diferente. É só no processo de inclusão que demanda um ajuste do ambiente. Isso, até porque é para que as pessoas reconheçam que aquela pessoa tem capacidades para aquele trabalho, né? E que, na realidade, o fato dela estar ali naquele grupo teve algo positivo, né? Surtiu um efeito. Não é um favor, né? Não pode ser favor, gente. Não é porque eu sou bonitinho, vou fazer uma É indigno cota. para um ser humano fazer isso. É indigno. Cota Fashion Week. Cota Fashion Week, vou fazer um desfile da diversidade. Eu acho indigno com as pessoas deixarem elas na mesma condição para sempre. É uma indignidade com a pessoa. Você não está acreditando no potencial. Eu acho um desrespeito mesmo com a pessoa. Também acho. Sim, porque é como... Volta aquele conceito original, né? Você trata a pessoa como se ela deixasse de ser um ser humano e ela passa a ser aquela categoria. Boa. E Exatamente. fica categorizado ali para sempre. Vem até antes do nome, né? Isso é ruim porque quanto mais você categoriza, mais preconceito você cria, né? Com certeza, né? Isso, né? Exatamente. Então, E assim, eu rebote. não sou loura, né? Loura é uma parte de mim, né? Então, ninguém é toda uma coisa só, né? Você tem partes que te compõem. Exatamente. E reduzir a pessoa a uma das partes que compõe ela é uma coisa absurda, né? Toda a multiplicidade e a complexidade do ser fica reduzida a um simplismo que não dá conta do que é o ser humano. Agora, como é que explica isso para o congressista? O congressista atual, como você explica isso? Né? Eu não sei o congressista, mas assim, nesse meio, quantas pessoas você acha que tem do seu lado, assim, do seu lado, pensando como você, o seu raciocínio? Entre as famílias com pessoas com deficiência... Acho que nem só as famílias, mas todo mundo que está envolvido, não só as famílias, causa, né? envolvido na Todo mundo causa. Isso, Tem gente que está mais alinhada ao seu pensamento e tem gente pedindo Tem outra muita coisa. gente pedindo cota. Tem muita mulher pedindo cota. A gente teve, todo mundo fala nesse número, né, de entre 12 e 14 mil mulheres nas últimas eleições que não tiveram nem o próprio voto. Que mulher se sujeita a isso? Não pode, gente. Mulheres, não se sujeitem a isso. São as candidaturas fantasmas. Não pode. É lamentável para o sexo feminino. A lei eleitoral, supostamente para promover a inclusão das mulheres no processo eleitoral, determina uma cota de 30% de candidaturas femininas para cada partido ou coligação. Na prática, na falta de mulheres interessadas ou na falta de mulheres que tenham se submetido a, enfim, buscar um espaço dentro do partido, num ambiente que muitas vezes é hostil à participação feminina, os partidos conseguem candidaturas fantasmas de mulheres que são, às vezes, a irmã do político, a mãe... É uma bagunça. E aí a filha do assessor, e aí a pessoa, às vezes, não sabe nem que é candidata, não tem nem o próprio voto. E, enfim, isso é a triste realidade da... E tem aquelas que conseguem chegar até a disputa mais alta, que é a presidência, e sai fora, né? Acho que vocês sabem quem eu tô falando. Lute com uma garota, né? Não creio. Não, eu acho que as mulheres... tem muita mulher capacitada por aí. A gente tem muita... No nosso grupo de mulheres... Não dúvida nenhuma hoje, disso. acho que... Eu não tenho certeza dos dados, mas hoje as mulheres têm maior nível de escolaridade do que os homens aqui no Brasil, exatamente. né? Tem. Então, E são elas que vão nos salvar do Bolsonaro.
É verdade. Tudo indica que sim, né? Olha, acredite, tem mulher votando no Bolsonaro. Mas Tem. a maior Acredite. rejeição dele é entre as mulheres. Assim. Mas é uma incoerência, né? Digamos assim, uma incongruência, né? Mas, André, a gente tá se aproximando do final do programa. Não, quero mais. Pois Vou fazer é. mais. Gente, vou dá pra fazer ficar mais um mais. pouquinho? Tem a plateia do jogo pra fazer aquilo. Tem que achar uma risada do Bira também. Que era a melhor parte do jogo, era a risada do Bira. Mas, antes de finalizar, a gente vai pro nosso tradicional Momento Merquiol, onde você indica um livro, uma música, uma dica cultural pro nosso ouvinte. Eu diria o Merli, que é uma série do Netflix, onde todo mundo é muito diferente, né? O professor é diferente de todo a persona que a gente faz de um professor, né? Ele é muito diferente de tudo. Os alunos são todos diferentes. Um menino lindo, forte, maravilhoso. Dança balé, gente. Dança balé bem para burro, né? O outro menino que todo mundo achava que não tinha nenhum avanço intelectual, era uma pessoa muito sensível na realidade. Isso representa muito o que a gente quer fazer, né? E ele é muito bom, né? O Merli é muito bom, gente. Eu já ouvi assisti várias ainda. recomendações. Curioso. Minha É irmã fica toda hora maravilhoso. falando, você já começou a assistir? Eu ainda não. É muito bom. As séries espanholas estão dominando. Nossa, nem me fala. La Tudo... Casa de Papel. Exatamente. Nossa. É verdade. tudo E bom. quem quiser lhe seguir nas redes sociais e votar em você no dia 7 de outubro, como é que faz? Vote nela, gente. Eu sou a Andréa Espínola, sou candidata a deputada federal pelo Partido Novo, apoiada pelo Livres. O meu número é 3063. E quem quiser seguir nas redes sociais, Espínola Novo. Muito bom, muito bom. E aí, Naya, qual que é a sua dica Bom, cultural? a minha dica cultural dessa vez vai agradar muito meus professores da PUC, porque às vezes vocês sabem que eu critico um pouco a faculdade, mas eu adoro a PUC de você não é paixão. tão querido pelos professores da PUC. Tem muitos Ó, que não. A André foi professora da PUC. Pois é. É. Não, Você meu pode- departamento de Direito A PUC mesmo fala que Direito é um curso à parte. Né? Ah, é? Dizem Eu não que é. sabia, não. Tem digamos, há muitos. Tem Bom, uma mas casta. Tem uma casta, Bom, mas a minha dica é o seguinte, a Fundação São Paulo, que administra a PUC, ela está ofertando alguns cursos maravilhosos que, inclusive, não alunos da PUC poderão frequentar. Os cursos são Guerras Culturais, os conflitos que moldaram nossas sociedades nos últimos anos, com Eduardo Wolff. Wolf é cracaço. Cracaço, vai de 24 de setembro até 29 de outubro, das 7h30 às 9h30. O investimento é de R$100. O segundo curso também com outra pessoa Pô, bom, que... né? Excelente. O bom. segundo curso com outra pessoa que também não é menos craque que o Eduardo Wolff, com o professor Pondé, que é a Alma Humana, que acontecerá nas quintas-feiras dos dias 11 de outubro a Profundo esse 1º curso, de Esse eu novembro. A alma Bora, humana. mano, vamos lá? Vamos nessa. E depois de 29 de novembro ao dia 20 de dezembro, das 2 às 4 da tarde. Quando é que é o curso do Pondé mesmo? 11 de outubro a 1º de novembro. Depois das Depois eleições. da eleição, Já dá pra eleições. ir, mano. E 29 de novembro a 20 de dezembro, das 2 às 4 da tarde, o curso do Pondé é de graça. Opa! E o último curso vai se chamar Impasses da Democracia Contemporânea, também com outro cara que eu sou super fã, que é o Fernando Schiller, que é professor muito do bom mesmo. INSPER, que é um baita cientista político, acho que ele é sociólogo, filósofo também. O curso do Schiller vai acontecer nas quintas-feiras, dos dias 18 a 25 de outubro, das 7 às 10h30 da noite. O investimento é de R$75. O e-mail pro contato disso... Ele vai conseguir desconto na PUC agora. Depois de tanta Vamos propaganda. ver. Tanta propaganda, né? Pois é. Isso é pra tentar amenizar a minha militância anti-esquerdista lá, enfim. Você vai apanhar lá, né? Não, que isso. Ficou longe disso. Bom, o e-mail de contato é o 2018.sp.cursos@gmail.com.
Brincadeiras à parte, eu acho que é uma oportunidade ímpar para quem estiver aqui em São Paulo, porque a gente está falando assim de pessoas que são das mais capacitadas nas suas áreas. Então, acho que vale muito a pena. Muito legal. Você falou no Fernando Schiller, então minha dica vai ser para o painel do Fórum Exame, que ele participou junto com a nossa presidente Helena Landau, além do Maílson da Nóbrega. Foi um painel incrível sobre as perspectivas para o Brasil com as eleições. Eu vou ser um pouquinho repetitiva aqui, porque eu lembrei de uma coisa bem bacana, até para puxar o saco do meu orientador também, né? Todo mundo quer me... Eu não tô puxando o saco de ninguém da PUC, porque até eu nem conheço o padre lá, nem sou católico. Puxar o saco do Adriano Paranaíba, meu professor favorito. Não é o Vlad, não. O Vlad vai ficar com ciúme. É que agora quem tá me orientando é o Adriano, então tem que puxar o saco dele, né? Um abraço pro Vlad. O Adriano é editor-chefe da revista Misses, né? E eu sempre falei aqui, contei acho que uns 2 episódios que a gente abriu no site, né? Para poder consultar os artigos gratuitamente. E eu não sei se eu expliquei o que é a revista Misses, eu vou explicar rapidinho. A revista Misses é uma revista acadêmica que editada pelo Instituto Mises Brasil. Isso, pelo Instituto Mises. E é uma revista muito importante, assim, para quem tá no meio liberal, porque a gente tem poucas revistas acadêmicas no Brasil que estudam diversos assuntos pelo viés liberal, né? Então, no caso da revista Mises, a maior parte dos estudos tem alguma relação com a escola austríaca, mas nem todos, né? Então, teve um concurso vencedor, o vencedor do concurso sobre privatização dos Correios está nessa revista nova e tal. E essa revista nova ela vai ser lançada agora, dia 13 de setembro, às 19 horas, no Mackenzie, no auditório Wilson de Souza Lopes, né? A Mackenzie fica ali na Rua Piauí 143 e... Também na Itambé. E também nem tá... E na Consolação que também. essa entrada é mais fácil, e agora né? tem metrô também. E aí, bom... Para todo mundo que tem interesse, que estuda e que tá afim, é bacana conhecer o pessoal, aproveitar que o Adriano tá aí, porque ele é de Goiás, né? Então aproveitar que ele tá aí, conhecer um pouquinho da revista e tal. Então essa é a minha dica. Se você, falando em Goiás, se você é de Goiânia, vote na Desirê. Isso aí. Muito bom. E com essa propaganda, chegamos ao final da edição número 16 do Livrescast. Com produção de Vitor Naia, Gustavo Gobi e Eric Emiliano, todos sob o comando de Lucas Lira. Trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. E a apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiselini. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E assine o nosso canal youtube.com/livres. Diminuiu o sotaque. Diminui. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima. Escolha ser livres. Tchau, gente.